A gloriosa paz de Deus. Aqui quem vos fala é vosso irmão, amigo, vosso irmão Narciso, a qual mais uma vez agradecido a Deus por mais uma vez ter esta oportunidade de convidar-vos para uma leitura bíblica, um ensino, conselhos maravilhosos da palavra do Senhor, a qual nos trago aqui hoje um tema bastante significativo para nossas vidas, de grande importância, também tirando dúvidas também da palavra do Senhor. É uma palavra bastante interessante para nós que amamos a palavra do Senhor e procuramos viver cada dia mais fazendo a vontade de Deus. Porque sei que há muitas dúvidas nas nossas cabeças e sei que também nem todas vão ser reveladas, supridas e nem entendidas. É um tema que fala sobre cabeça e cauda. Os convido para que abra suas Bíblias aí no livro de Deuteronômio, capítulo 28 e versículo 13. Deus é bondoso para com nossas vidas. Tema de grande avalia. Meus irmãos, diz assim, Deuteronômio 28, 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Façamos uma avaliação. Se todos nós quiséssemos dentro de uma igreja, como crente, quisesse todos ser cabeça de todos, como seria a bagunça que era uma congregação? Porque ninguém queria estar embaixo, como há louvores que diz que eu estarei no palco e os outros que me acusaram estariam na plateia. A palavra de Deus, ela é uma palavra maravilhosa. Não deixa dúvidas que nós queremos e que sejamos cabeça de ninguém, que nós seja superior a coisa alguma de ninguém. Muito pelo contrário. Há um repertório muito grande sobre esta palavra e graças a Deus, hoje aqui eu estou com esta oportunidade de vos trazer aqui esta palavra. Nós, meus irmãos, na época em que esta palavra, este dito, este versículo foi dado a Moisés, e ele ali falou para o povo, tinha apenas 10 mandamentos nas suas mãos que foi dada por Deus para ele ensinar o povo a guardar aqueles mandamentos. Hoje temos uma Bíblia, um livro com 66 livros, ao qual ali traz vários tipos de ensinamentos, que nos ensina cada vez mais a servir, entender o Velho Testamento, entender a palavra do Senhor, entender a vontade de Deus e como nós servir a Deus e também servir a nossos irmãos, a nossos amigos, a todos quantos desejam ser e servir a Deus. Os mandamentos do Senhor nosso Deus para nós guardarmos e cumprirmos, era somente aqueles 10 mandamentos da época de Moisés. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 43 e 44, Jesus deixou um mandamento que pudéssemos, para que nós considerássemos ser o segredo da liderança bem-sucedida. Este escrito, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, quiser ser maior do que o outro, será esse o que vos servirá. Se eu quero ser maior do que você,
eu tenho que lhe servir. É assim que diz a palavra do Senhor. O primeiro entre vós será esse o servo de todos. Se eu quero ser o primeiro, eu tenho que ser servo de todos os outros. Se assim para Deus eu quero ser grande. Em outras palavras, quem quiser ser cabeça e não quiser ser cauda, quem quiser estar por cima e não por baixo, deve ser servo, deve servir. Olha a história de José com seus irmãos. Ele não acusou seus irmãos de ter vendido ele para o Egito, mas ele disse para seus irmãos: não foi vós que me vendeste para cá, mas foi Deus que quis para que hoje pudéssemos livrar todos vós desta grande seca que está acontecendo e ainda vai ter mais anos por frente. Ele passou a servir seus irmãos, como nos seus sonhos, os irmãos achavam que ele estava querendo mandar neles, querendo ser o rei deles, Deus deles, como o próprio pai dele, Jacó, falou: você quer que nós, teus pais, te servimos neste mundo, nesta terra, nesta vida? Mas não foi desta forma que aconteceu. José se pôs no lugar dele, no lugar de servo, servindo a sua família, aos filhos de Deus. O contexto, meus irmãos, deste versículo não está relacionado a bens materiais, mas sim a responsabilidade de tornar o nome do Senhor Jesus Cristo e a sua vontade, a vontade de Deus, conhecida. Não é para se tornar eu conhecido, para você se tornar conhecido, que eu tenho que ser cabeça. Eu quero ser cabeça, aí eu vou querer ser reconhecido por todas as pessoas como um grande nesta terra, um grande entre todas as pessoas, maior do que as pessoas de forma nenhuma. A palavra é que o nome do Senhor, o nome de Deus, é dele, ele que tem que ser reconhecido. Ser cabeça e não cauda não se refere a ser maior do que ninguém e melhor também do que ninguém, e muito menos humilhar as pessoas, como o povo de Israel foi cauda, ou seja, como o povo de Israel foi escravo no Egito. Deus falou para Moisés que para a terra que eles estavam indo, eles não seriam igual foram no Egito. Portanto, quando nós deixamos as práticas malignas do diabo, a escravidão do pecado, nós deixamos de ser cauda e passamos a ser cabeça, ou seja, passamos a ser dono de nós mesmos, passamos a ser livres da cadeia do pecado e não ser cabeça de ninguém, porque quem é cabeça de todos é o Senhor nosso Deus. A cauda, meus irmãos, ela não tem olhos, não tem boca, não tem nariz, a cauda não tem cabeça, não tem memória, não pensa, não deseja, não raciocina. Por isso você vê quantas qualidades que a cauda não tem. Agora imagine a cabeça. Essa é a intenção de Deus, para nós que sejamos dono de nós mesmos e não escravo do pecado, vivendo achando que nossa vida tem que ser vivida neste mundo e temos que aproveitar as maravilhas que o mundo oferece. Que é se entregar à escravidão do pecado. No mundo temos que aproveitar? Não. As coisas, as maravilhas que o mundo oferece, que é se entregar à escravidão do pecado, dessa nós temos que se afastar, porque é isso aí que é a cauda. Meu conselho para você, meus irmãos, meus amigos, que me ouve,
saiba ou saia desta escravidão, deixe de ser uma pessoa ludibriada pela beleza que tem no mundo. Deus nos deu uma cabeça para que nós pudéssemos usar, né, e não ser usada por ninguém. Se as coisas do mundo fossem bom para nós, Jesus Cristo, meus irmãos, quando ele foi tentado pelo diabo, ele tinha aceitado a oferta que o diabo fez a ele, para que fosse dono do mundo, e oferecido aquela oferta oferecida pelo diabo, e rejeitou por amor de nós. Jesus Cristo rejeitou a oferta que o diabo fez dele ser dono de todas as maravilhas deste mundo, para não ser escravo do diabo e para que nós pudéssemos hoje também não ser escravo e ser livre. Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a cabeça que Deus quer que nós sejamos é uma cabeça livre, é ter pensamentos com propósito para o céu e não terrena, para que nós não seja escravo do pecado, ao qual o povo de Israel foi ali naquele Egito, escravo. E quando o povo de Israel foi entrar naquela terra, Deus deu esse ensinamento para eles, para que eles não fossem igual àquele povo, servindo aos Baalins, a Baal, e aqueles deuses que aquele povo servia naquele lugar. Porque aquele povo ali era cauda, ou seja, escravo daqueles deuses que não via, que não andava, que não falava, que não apalpava, que não cheirava. E nada se movia, e não fazia coisa nenhuma. E mesmo assim eles acreditavam naquela coisa vã que não trazia benefício nenhum para eles. Portanto, seja uma pessoa que tem responsabilidade de servir a Deus, que seja uma pessoa livre e não escrava de coisa nenhuma deste mundo, porque nem de Deus, nem para Deus nós somos escravos. Muito pelo contrário, Deus chama para que sejamos livres. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. E até aqui estes conselhos santos que Deus tem preparado para cada um de nós. Deus abençoe e a paz de Deus.